Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje sexta-feira, dia 25, o Evangelho para hoje é Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. E o tema central do Evangelho é a indissolubilidade do matrimônio. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Jordão. As multidões se reuniram em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A primeira pergunta que os fariseus fazem a Jesus no texto de hoje é uma pergunta sobre a indissolubilidade do matrimônio. Quer dizer, é permitido ao homem se divorciar de sua mulher sem um grande motivo? Bom, havia uma lista antiga que apresentava os motivos que poderiam ser causa de divórcio. E a pergunta também se baseava nisso, se Jesus concordava com esta lista ou não. E Jesus então diz: olha, o que a lei diz sobre isso? O que Moisés fala sobre isso? Eles disseram: olha, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio. Moisés permitiu se divorciar de uma mulher, se despedir da mulher. E Jesus então diz: olha, vamos para um tempo anterior a Moisés. Na criação, no Gênesis, Deus fez homem e mulher e disse que os dois seriam uma só carne. É interessante que quando Jesus dá esse ensinamento, ele está ensinando às pessoas um ensinamento que é diferente do ensinamento que os gregos ensinavam. Porque os gregos diziam, essa faz parte da mitologia antiga, não é? Que o homem não foi criado desde o início como homem e mulher. O homem seria uma espécie de andrógeno. E como é que era esse andrógeno? O andrógeno era um homem grande, gigante, e que possuía 8 membros, não somente 4, não é? Duas mãos, 2 braços, mas possuía 8. E ele tinha em si os 2 órgãos sexuais, não é? Masculino e feminino. E porque os dois tinham cometido um pecado contra Júpiter, Júpiter teria castigado o homem, dividindo o homem ao meio. E a partir dali se criou homem e mulher, e a partir desse mito se explica quando começa esta questão de homem e mulher e da sexualidade. Porém, Jesus diz: não é bem assim. Desde o princípio, quer dizer, não houve esse andrógeno na visão de Jesus. Não é essa discussão que está em jogo, mas Jesus diz: desde o início Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. É interessante, e eu digo sempre nos matrimônios, que o matrimônio é um sacramento feito com uma simbologia riquíssima. E a primeira coisa que se deve reparar é que o noivo entra sozinho e a noiva sozinha. Depois os dois saem juntos, porque depois de celebrado o matrimônio, os dois devem tornar-se uma só carne. E tornar-se uma só carne não significa dizer viver só a união sexual, mas significa viver a vida de maneira muito unida. Às vezes a mulher não sabe nem quanto o marido ganha. Isso não é uma coisa boa, não é uma coisa bela.
Às vezes a esposa depende do marido porque ela não tem trabalho, não tem profissão, e para ter algum dinheirinho ela espera o marido dormir para ir lá na calça do marido tirar um dinheirinho qualquer. Quer dizer, não é assim que as coisas devem funcionar. Ser uma só carne significa viver um amor onde as dimensões da vida todas se tocam, né? A dimensão afetiva, a dimensão sexual, os projetos, os sonhos, todas essas coisas se tocam. Esse é que é o amor verdadeiro. Claro que eu insisto sempre que há uma evolução do amor. Na filosofia grega existem 10 verbos para falar sobre o amor. E o amor começa sempre pela atração física. E ele vai, segundo essa filosofia, ele vai crescendo, crescendo até encontrar o seu degrau mais elevado. Então nós pedimos a Deus a graça de que o matrimônio seja compreendido não como uma união somente de 2 corpos. Eu insisto às vezes em dizer que antes de conhecer o outro corpo da pessoa, o corpo da outra pessoa, se deveria conhecer a vida, o coração, se deveria visitar o interior da outra pessoa. Porque há muita gente que conhece o corpo da outra, mas sobre o coração, sobre sentimentos, sobre a conduta, sobre o que aquela pessoa tem dentro dela, não se conhece nada. Por isso que vale a pena meditar sobre estas coisas hoje. Pensar sobre o matrimônio, que é indissolúvel. E quando se trata de matrimônio, aqui eu queria estender e dizer a família é algo indissolúvel, porque há muitas famílias desagregadas, pais que não conseguem criar os filhos, expulsam os filhos de casa, filhos que pedem para ir embora de casa, família desagregada. Não é só a indissolubilidade do casal, mas é a compreensão de família que precisa melhorar também entre nós. E Jesus diz uma outra palavra interessante: o homem será capaz de deixar seu pai e sua mãe. Será capaz de amadurecer e viver o matrimônio como algo, como uma relação de maturidade. Deixar o pai e mãe significa viver agora uma vida a 2, significa dizer que agora eu não vou mais trazer para pai e mãe os problemas da minha casa futura, porque eu devo ter condições de resolver com a minha esposa. Nós devemos ter condições de conversar, de ter um diálogo aberto, de ter um diálogo que prevê o perdão, o pedido de perdão, a humildade, não é? Não existe família que se mantenha de pé se não houver perdão, se não houver humildade, se não houver pedido de perdão. Sem isso, a família é destruída. Esses dias eu fiz um vídeo mostrando como a família de Davi foi sendo destruída aos poucos, porque faltou diálogo, faltou perdão, faltou amor, faltou esse aconchego de família. E ali naquela casa, então, começaram a acontecer coisas terríveis. Aconteceu violência sexual, aconteceu crime, aconteceu tantas coisas. Pois bem, Jesus então nos dá um direcionamento hoje. O homem deixará seu pai e sua mãe. Às vezes eu encontro casais e às vezes a mulher reclama e diz: meu Deus, eu casei com uma criança, este homem não amadureceu, não é maduro. Isso tem gerado uma grande preocupação, né, nas moças, nos rapazes também, porque tem muita gente séria que procura alguém para namorar sério e às vezes não encontra, porque hoje as pessoas vivem muito do momento, como diz Zygmunt Bauman, não é? É um mundo líquido em que as coisas são passageiras, em que o prazer importa mais do que o compromisso. Então é importante hoje parar e pensar sobre a vida matrimonial, parar e pensar sobre o valor do matrimônio, parar e pensar sobre o valor da família. E eu pergunto a você, que nota você dá à sua família? Pega um caderninho, faça uma lista de coisas, por exemplo, no quesito diálogo, no quesito perdão, no quesito vida de oração, na questão do respeito, da integridade. Que nota você dá à sua vida de família? Como é que anda a sua casa hoje? Vale a pena pensar sobre isso. Então Jesus, em casa, quando chega, os discípulos perguntam sobre aquele assunto, não é?
que significa esta palavra da indissolubilidade. Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não separe. O que significa essa palavra na prática? E Jesus responde dando uma explicação também muito interessante, porque naquela época o marido podia trair a mulher. Inclusive, o marido podia ficar com as escravas, não é? E não era considerado adultério, porque o escravo não era considerado gente, era uma propriedade, não é? Então Jesus diz: não é só a mulher que comete adultério contra o homem também comete adultério contra a mulher. Numa sociedade machista como era aquela, e como é a de hoje também, não é? Dizer uma palavra como essa é algo revolucionário, não é? Dizer que o homem também deve aprender a respeitar a sua casa, ser fiel, saber que o seu lar é um lugar sagrado, que o seu quarto é um lugar sagrado, que a sua casa é um lugar sagrado, que a sua vida é habitada pela sacralidade também, que o corpo da outra pessoa é sagrado também. Não se deve brincar com coisas sérias como o amor. Portanto, está aqui um ensinamento belo para pensar hoje sobre o amor de família, sobre o valor do matrimônio. Como anda a sua casa? Como anda a sua família? Eu pergunto para você e ao mesmo tempo me pergunto sobre a minha família, meu pai que já é falecido, a minha mãe, meus irmãos. Como é que anda a nossa relação de família? Vale a pena fazer eco no coração sobre este Evangelho, né? Deixar ecoar no coração o Evangelho durante o dia inteiro e pensar, não é só o casal que deve viver de maneira indissolúvel, é a família que deve trabalhar para manter-se unida toda. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria e de São José, seu esposo, abençoe-vos Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo dia, paz e bem.